de Salmos, irmãos. Salmos, capítulo de número 17. Nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre a oração. Nós estamos nesse propósito, né? A igreja de joelho e a família de pé. Quem é a igreja de Jesus? Nós somos a igreja. Amém? Então nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a importância, o poder da oração. Amém, irmãos? Mas para ter uma oração poderosa, nós temos que prestar atenção, irmãos, o que? Na palavra. Amém? Nós louvamos a Deus, preparamos a nossa vida, o nosso coração, mas agora é a hora do quê? É a hora da mensagem, é a hora da palavra. Nosso ouvido precisa estar atento, nós precisamos estar com o coração aberto para nós não perdermos nada. Amém? Salmo capítulo 17, versículo de número 6, o Davi diz assim, ó: eu te invoquei, ó Deus. Por que ele invocou? Por que ele clamou a Deus? E ele diz: pois me queres, o que, irmãos? Ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas, o que, irmãos? Palavras. Então, o que Davi ele disse? Senhor, eu orei, eu clamei, eu busquei. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho uma certeza no meu coração. Que certeza que eu tenho, irmãos? Que Deus, Ele quer te ouvir. Ele quer me ouvir. Já falaram para você? Ih, você fala demais. Já falaram? Você já conversou com alguém e você vê que a pessoa está assim, deu uma viajada lá na China, no Japão, né? Deu uma passeada, a gente vê que o olhar da pessoa está distante, né? Ixi, acho que eu estou falando demais, acho que essa pessoa não está querendo me ouvir, né? Alguém já disse aí, ei, ai. Já, irmãos? Mas o que a palavra de Deus diz? Que o nosso Deus, Ele o quê? Ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua oração. Foi Deus, irmãos, que te deu uma boca. Foi Deus que te deu uma voz. E Ele sempre quer ouvir a tua oração. Ele se importa com os teus problemas. Ele se importa com as tuas dificuldades. Ele se importa com as tuas lutas. Amém? Ah, não, irmã Dani, não vou nem orar assim, porque Deus deve ter muita coisa para fazer. Irmãos, Deus tem muito trabalho. Ele cuida de todos nós. Amém? Mas Ele é Deus, irmãos. Ele não se cansa. Ele nunca está ocupado demais para nós. Davi disse, eu posso orar. Eu posso invocar, eu posso clamar, porque Deus, Ele quer nos ouvir. Então, sempre que você for entrar na presença de Deus, a palavra de Deus diz, cheguemos de que maneira? Com confiança, diante do trono da graça. Que confiança é essa? Os ouvidos de Deus estão abertos, amém? Os ouvidos de Deus estão abertos, e Ele o quê? Ele quer me ouvir. Ele quer ouvir a tua voz. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem o que, irmãos? Ciúmes de nós. Ele tem ciúmes. Às vezes a gente conversa com todo mundo. Sim ou não? Conversa, papeia. Aí chega na presença de Deus e não tem palavra. Não tem assunto. Não. A nossa voz deve ser para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então abra teu coração. Crie diante de Deus, né? Essa facilidade em orar. Vai orando, vai abrindo teu coração, vai desabafando, vai pegando versículos, palavras, né? Louvores, vai chegando diante de Deus, vai orando, porque Ele quer te ouvir. E além de Deus, Ele querer nos ouvir, olha só o que diz um pouquinho mais aí adiante, ainda nos Salmos, né? Mas no capítulo 34, Salmo 34, olha só o que, diz aqui.
estava no capítulo 17, um pouquinho mais adiante, capítulo 34. Olha só, versículo de número 15, diz assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está olhando para nós. Deus, ele está o que, irmãos? Nos vendo. Amém? Glória a Deus. Nós servimos a um Deus vivo. Não servimos a um Deus de gesso. Não servimos um Deus de madeira. Não servimos um Deus lá que tem um olhinho só pintado. Mas servimos a um Deus vivo e poderoso. O Deus criador de todas as coisas. O Deus que nos trouxe a vida. O Deus que nos formou, que nos gerou lá no ventre da nossa mãe. Esse Deus poderoso que tem olhos, ele nos vê. Amém? Os olhos dele estão sobre a nossa vida. Ai, irmã Dana, eu estou passando por uma luta muito grande. Será que Deus não está vendo? Deus está vendo, irmãos. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, né? Quando Deus levanta Moisés, Deus ele fala assim, ó: eu tenho visto a aflição de quem, irmãos? Do meu povo. Deus tinha visto. Parecia que nada estava acontecendo. Mas na verdade Deus estava como, irmãos? Agindo de que maneira? Preparando Moisés para ser o libertador de Israel. Ele já estava vendo e ele já estava preparando uma resposta e um livramento. Então Deus, ele está te vendo. Deus, ele está te olhando. Irmã Dani, mas parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo aos nossos olhos, que nós somos pequenos, amém? A gente não consegue ver como num todo. A gente não consegue ver o coração, a mente das pessoas. Mas Deus está o que, irmãos? Trabalhando. Então aqui diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão como, irmãos? De que maneira? Atento, prestando atenção no que? No seu clamor, na sua oração, né? Deus está ali, ó, prestando atenção, com os ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor. Então, clame, ore, desabafe. Às vezes a pessoa passa por dificuldade, fala para todo mundo, conversa com a vizinha, conversa lá com o familiar, né? Procura ajuda num monte de lugar, irmãos. E às vezes o que acontece? A vizinha sai espalhando, sim ou não? Sai espalhando, dá conselho ruim, olha, se não tá bom, separa, divorcia, né? Ai, bota o filho para fora de casa. É cada conselho, irmãos, misericórdia, né? A gente não tem que se aconselhar com o ímpio. A gente não tem que se aconselhar, irmãos, com quem não é de Deus. Primeira coisa, nós precisamos desabafar onde, irmãos? Na presença de Deus. Amém? Ali você vai, você abre teu coração. Deus, eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Usa lá o pastor, usa lá quem vai estar pregando, ministrando a palavra. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma resposta. Pai, vem de encontro ao meu coração. Deus, me mostra se eu estou errando. Abre os olhos do meu coração. Amém? E quando eu orar dessa maneira, o que eu preciso ter certeza? Deus está olhando ali, está me vendo. Amém? Está me vendo ali, está vendo em todos os cantos, né? Seja em Alvorada, seja lá do outro lado do Rio Grande do Sul, seja lá do outro lado do Brasil, seja lá do outro lado do mundo. Amém? Deus, ele está vendo pelo que eu estou orando, né? Por quem eu estou orando. Os olhos dele estão sobre toda a terra e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Amém? E aí eu não tenho tempo assim para pregar, né? Pregar tudo, que é muita coisa, né? Mas vamos, irmãos, lá para Tiago, né? Lá para Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Ainda vendo um pouquinho, né? Sobre a oração. Amém?
Então, primeira coisa, por que eu preciso orar? Porque Deus quer me ouvir. Amém? Segundo, como que eu devo orar? Com a certeza de que Deus está me olhando e que Deus está me ouvindo. Amém? E agora, quando eu oro, olha o que a palavra de Deus diz. Você sabia, irmãos, que a oração ela é poderosa para livrar da angústia? Quem já se sentiu angustiado aqui? Irmã Dani, se um dia eu me senti angustiado, se um dia eu me senti aflito, o que eu preciso fazer? Meu avô dizia muito isso para mim. Quando ele me via preocupado em época de prova, né? A gente sentava para almoçar, assim, eu ficava tão nervosa, irmãos, tão nervosa com prova, que me atacava do estômago, me dava ânsia de vômito, me dava náusea, eu não conseguia comer, de tão nervosa que eu ficava, assim, de tanto que eu me cobrava em época de prova. E eu lembro que eu sentava, assim, para almoçar com o vô e a avó, o vô me olhava abatida, assim, e ele falava assim, tá apaixonada. Ele dizia assim, eu não vou, tô preocupado com prova. Aí ele dizia assim para mim, exatamente assim, Tiago capítulo 5, versículo de número 13. Ele dizia assim, está aflita? Ele dizia, né? Está aflita? Ora! O que tem que fazer se está aflita, irmãos? Desabafo com a vizinha. É isso? Sai falando para todo mundo dos teus problemas, das tuas aflições. É assim? Fica lamentando e suspirando. É? Não. Está alguém aflito? Faça o quê? Ore. Está alguém contente, alegre? Faça o quê, irmãos? Cante louvores. Aí diz assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, né, os obreiros, os pastores da igreja e faça o que, irmãos? E orem sobre ele. De que maneira? Ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E aí diz, versículo 15, e a oração da fé, com fé, né, fará o que, irmãos? Salvará o doente. Então, para que, irmã Dani, que a oração é poderosa? Para livrar de toda a aflição, para livrar de toda a angústia. Está angustiado? Está preocupado, irmãos? Não é crente 6 horas, né? Viu lá, o pessoal já inclina a cabeça e vai. 6 horas por mim? Não, é você ora. Amém? Tem gente que é bom de pedir oração. Não pode ver uma mão levantada que já estica a cabeça assim. Agora há pouco, eu só olhando, né? Eu pregando aqui, dizendo, irmãos, o principal é a palavra. Vamos nos preparar para a palavra. Tinha uma pessoa lá no balcão, né? Dele que dele no caderno de oração. Dele que dele no caderno de oração. Dele que dele no caderno de oração. Aí eu só olhei, a irmã Maria foi lá, depois pegou, né? Guardou o caderno de oração. Cadê a pessoa? Ficou para ouvir a palavra, irmãos? Cadê? O que aconteceu, irmã Eva? Foi embora. A pessoa acha, irmãos, que é Deus que vai fazer tudo. Não. Nós precisamos o quê? Fazer a nossa? Não é só pedir oração, mas é aprender a orar, irmãos. É aprender, irmãos, a desabafar nos pés de Jesus. Tá angustiado, tá aflito, né? Fala primeiramente para Deus. Fala para Deus o que está te incomodando, né? Às vezes a gente não sabe nem o que é. Deus, eu tô agitado assim por dentro, tô incomodado. Tem às vezes um dia que o diabo tenta, né, irmãos? A pessoa tem vontade de chorar, não sabe nem por que tá querendo chorar. Tá com uma coisa ruim por dentro, não sabe nem por quê. Então a palavra diz, está aflito. Como é que eu resolvo isso? Orando. Amém? Se tem alguém doente, né? Já orou?
Já fez a tua parte? Já desabafou? Não é errado. Chama lá o obreiro, chama lá o pastor, pede, né, uma oração. Ele vai ungir com óleo. A oração ela é tão poderosa para livrar da angústia. Amém? Para salvar. Aqui a palavra salvação, irmãos, é sozo, né? Que quer dizer o quê? Salvação completa. É salvação, é cura, é prosperidade, é tudo que Deus quer fazer, é uma obra completa na nossa vida. A palavra diz: o Deus que começou a obra é fiel e é justo para o que, irmãos? Completá-la. Então, olha o poder da oração, de livrar da angústia. Olha o poder da oração, irmãos, de curar, de salvar, né? Quando a pessoa ali recebe aquela oração com fé, abre o coração, ela é salva, né? Tem a vida ali eterna. Glória a Deus por isso. Aí o versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Qualquer um, irmã Daniel, sai assim confessando tudo? Não. A palavra diz que o maior abençoa o menor, né? Que é um conselho, irmãos, que é uma palavra, que é uma direção. Procure alguém maior do que você. Amém? Alguém que tenha frutos. Alguém que tenha frutos. Alguém que tenha unção. Alguém que tenha a sensibilidade, irmãos, do Espírito Santo de Deus. Aí você pode pedir ajuda. Sempre em primeiro lugar, né? Precisou de ajuda? Chega ali e pede ajuda de um obreiro, pede ajuda do pastor, né? Procura uma pessoa que possa lhe abençoar. Alguém que esteja o quê? Acima, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e fazer o quê? Orai uns pelos outros, para que sarareis. E a oração, olha o que diz a palavra, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Vai ter resultado, amém? Vai ter resposta. Vai ter milagre, porque a oração ela é o que, irmãos? Poderosa. Para livrar da angústia, para curar, para salvar. Olha só, irmã Dani precisa orar mais. Quem precisa orar mais? Precisamos, né, irmãos? E aí depois fala ali um exemplo, versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Nós temos aprendido no domingo lá sobre o Elias, né? O que o Elias fez, irmãos? Ele pediu a morte. Pediu ou não pediu? Estava cansado, né? Estava lá meio angustiado, depressivo. Sim ou não, irmãos? Ele era perfeito? Ele não era perfeito. Mas ele era um homem de oração, sim ou não? Quando ele mandou o céu fechar, ficou 3 anos sem chover. Olha só o poder da oração do homem de Deus, né? Quando ele foi lá e ele desafiou os profetas lá de Baal e de Azerá, né? Eles ficaram a manhã toda gritando, clamando, se ferindo a falsos deuses. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu? Nada. Mas quando Elias reparou o altar, preparou o sacrifício, eu preguei isso no domingo, colocou a lenha, ele clamou, ele invocou a Deus. Deus, responde agora com fogo para que o povo veja, né? E Deus enviou o fogo, queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as 12 pedras, representando as tribos lá de Israel, né? E ainda aquele fogo pegou um pouco do pó, né, da poeira, também queimou, e ainda para tirar a onda deu uma lambidinha na água. Até secou um pouquinho da água, por causa da oração de um homem de Deus, de um homem justo. Quando ele lá orou, clamou por chuva, olha que fé, ele viu o que? Uma nuvem
pequenininha. E já era o suficiente. Já era um sinal que uma abundante chuva viria. Ai, irmã Dani, mas Elias, ele era Elias. Elias, ele era perfeito. Eu gosto que a palavra de Deus não mascara nada, né, irmãos? Não mascara nada. Davi pecou. Sim ou não? Elias desanimou. Desanimou ou não? Desanimou. Pediu a morte. Pediu ou não pediu? Deus falou, tu quer morrer? Tá, então eu vou te levar vivo. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom. Deus não escuta oração de tolo. Glória a Deus por isso, né? Então aqui ainda mostra, Elias era sujeito às mesmas falhas que cada um de nós. Se fosse meu pastor aqui escrevendo Tiago, ele ia dizer, Elias era comedor de arroz e feijão, como eu e você. Sentia frio, sentia calor, sentia dor na barriga, amém? Sujeito às mesmas coisas, irmãos. Ele não era um super-homem, alguém diferente, não, do mesmo material. É como se Deus dissesse, Elias fez pela fé. Você também pode fazer. Então você está entendendo o poder da oração, irmãos? Você está entendendo o poder da oração? Irmã Dani, por que mais que eu preciso orar? Vamos lá, irmãos, para Romanos, né? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Volta um pouquinho mais atrás, por favor. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, nós vamos relembrando. Por que eu preciso orar? Porque Deus quer me ouvir. Quando eu for orar, eu tenho que ter confiança. Que confiança é essa, irmãos? Que eu não estou servindo uma imagem, uma escultura. Que Deus está me vendo e Deus ele está me ouvindo. O que mais que eu preciso crer? Que a oração do justo, ela é poderosa. Poderosa para livrar de angústia. Poderosa para curar. Poderosa para salvar. Amém? Irmã, por que mais que eu preciso orar? Porque Jesus orava. Amém? E Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. Se você for pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, e você for marcado, uma cor bem chamativa, você for marcar lá de rosa, todas as vezes que Jesus ia orar, em particular, no secreto, ou por alguém, né? Marca lá para você ver o quanto Jesus orava, né, irmãos? E aí Jesus, ele foi levado ao céu. Só que Jesus, ele continua fazendo algo no céu. O que Jesus continua fazendo? Intercedendo por nós. É algo tão poderoso que Jesus, até depois da ressurreição, continua intercedendo por nós. E além dele estar no céu intercedendo por nós, irmãos, ele derramou sobre nós, sobre aquele que crê, né? Sobre aquele que aceitou a ele derramou sobre nós, irmãos, quem? O Espírito Santo. Em João 14 ele diz, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu darei para vocês um amigo, o Consolador, né? E o Consolador que está em nós, o que ele faz, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo aqui, irmãos, de número 26, Romanos 8, 26, diz, e da mesma maneira também o Espírito Santo, o nosso ajudador, o que ele faz? Eu até marquei, ajuda as nossas fraquezas, porque temos, assim como Elias, amém? Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Aí diz assim, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém.
Não sabemos como pedir. Não sabemos, irmãos, como orar. Sim ou não? Sim. Aí diz assim, ó. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, o ajudador, o nosso amigo, o nosso, advogado. Aí diz assim, o que o Espírito Santo faz? Intercede por nós, por cada um de nós. De que maneira, irmãos? Com gemidos inexprimíveis. Amém? O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu lembro uma vez que nós estávamos orando, em casa, orando assim, mas orando por outras pessoas. E a minha avó começou a orar em línguas, sabe? Ela começou a orar, assim. Eu lembro que eu fiquei toda arrepiada, assim, ela orava em línguas. E eu sentia um gemido. Eu sentia um gemido do Espírito Santo por aquela pessoa que a minha avó, ela estava orando. Já aconteceu assim com alguém, irmã Dani, um dia eu estava orando, eu estava intercedendo. E eu comecei, irmã, a sentir assim um quebrantamento assim, irmã, algo assim no meu coração que gemia dentro de mim. Alguém já batizado no Espírito Santo, já sentiu? Já? É isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Ele intercede por nós. Não assim, Deus, abençoa lá Maria. Deus, abençoa lá o José. Não. Ele geme por nós. Quem crê que Paulo era cheio do Espírito Santo? Paulo, ele dizia, eu chego a ter dores de parto, para gerar Cristo em vós. Paulo sentiu o que nele, irmãos? Dores. Uma mulher em trabalho de parto, ela grita, ela geme. Sim ou não? Eu lembro quando eu fui ganhar a Esther na maternidade, cada uma gritava diferente no quarto. Paulo dizia, eu sinto dores de parto, para que Cristo seja gerado em vós. Até quando nós estávamos indo, lá para a reunião das mulheres no domingo, nós estávamos indo lá para a reunião. Umas diziam assim, tomara que Jesus volte logo, vai ser lindo. Quem acha que vai ser lindo quando Jesus voltar? Imagina que lindo, irmãos. Olhar nos olhos de Jesus. Imagina se a gente for arrebatado assim, se encontrar com Jesus nas alturas. A Esther disse, eu não quero ir para o céu, mãe. Eu falei, ué, por que tu não quer ir para o céu? Eu tenho medo de altura e ele vai me levar voando. Olha só a inocência da criança, irmãos? Vai ser algo lindo. Nem medo a gente não vai ter. Vai estar com ele. Imagina, vai estar sendo recebido por ele. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Mas imagine, irmãos, se Jesus voltar agora, quantas pessoas vão se perder? Quantas pessoas, irmãos, vão se perder? Talvez gente o que é da nossa casa. Talvez gente o que, irmãos, da nossa família. Então a gente tem que querer esse momento, tem que amar e almejar esse momento, tem que se preparar para esse momento. Mas enquanto não for a hora, o que nós temos que sentir, irmão? Um lamento pelas almas. Crente, irmãos, que não se importa com o perdido, está com defeito. Crente que não se importa com o perdido está com defeito. Crente, irmãos, que só pensa em si e não tira tempo para orar pelos outros, irmãos, está com defeito. Você consegue imaginar o Espírito de Deus um espírito egoísta? Você consegue imaginar o Espírito de Deus egoísta? Eu não consigo imaginar, irmãos. Então, se o Espírito Santo de Deus, ele está em mim, e tem que estar, porque volta um pouquinho atrás, o versículo 14 diz, porque todos
todos os que são guiados. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai nos guiar. Amém? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de... O Espírito de Deus guia o salvo. O Espírito de Deus, irmãos, ele guia o Filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou dirigida pelo Espírito. E se o Espírito intercede, o que ele vai me levar a fazer? O que ele vai me levar a fazer, irmãos? Dizer, tomara que Jesus volte, que importa eu subir, o resto é assim, irmãos? Não. O Espírito, ele vai nos guiar. E se ele intercede, ele vai me levar ao quê? A interceder. A orar. Nós precisamos, irmãos, despertar. Amém? Por que você não chega mais cedo para participar da oração aqui com as intercessoras? Chega mais cedo. O irmão chegava a pé, porque ele já perdeu o ônibus, né, irmão? E chegou depois da oração. Vem a pé para pegar a oração, para pegar a primeira parte. Por quê? Porque tira um tempo para interceder. Chega antes. Tem gente que vem colocar o nome no caderno de oração. Mas é difícil, irmãos, eu ver uma pessoa dizer assim, irmã Dani, eu posso pegar o caderno de oração? Porque está faltando meia hora, eu posso pegar o caderno de oração, irmã Dani, para orar? Não me lembro de alguém ter feito isso aqui. Não me lembro. Talvez algum obreiro. Irmã Dani, tem os pedidos de quarta-feira passada? Posso pegar e ficar ali antes orando? Hoje é sexta, né? Posso pegar os pedidos de sexta, né? Hoje é segunda. Posso mandar ele pegar os pedidos de segunda? Já teve culto de manhã. Vamos supor que é o culto da tarde, né? Já teve culto de manhã. Irmã, eu posso orar pelos irmãos que vieram no culto de manhã, pelos pedidos? Não precisa pegar e ficar lendo os pedidos, amém, irmãos? Às vezes a pessoa vai ficar constrangida. Aquele negócio é um Deus, né? Mas pega sem olhar. Deus está aqui. Estou como intercessora, o Espírito Santo de Deus está em mim, está me movendo. E a oração é tão poderosa, irmãos, é tão poderosa, né? Nós vimos ali para livrar de angústia, para curar, para salvar. A gente vê o caso lá do Jó, quando ele orou por outros, ele foi abençoado. Amém? A gente vê o caso de Abraão, ele orou por outros. Depois disso, a mulher dele teve um filho. Depois de anos de luta. Amém? Então, nós temos que ser movidos pelo Espírito de Deus. Amanhã nós vamos ter uma reunião especial. Estamos preparando tudo com amor, com carinho. Tira um tempo hoje, tira um tempo amanhã. Deus abençoe o pastor Victor. Amém? Usa ele poderosamente. Usa o pastor Fernandes Lima. Usa os obreiros, os pastores que virão junto. Guarda eles. Deus manda pessoas novas. Mais de 800 panfletos nós distribuímos. Senhor, alcança cada vida. Alcança cada alma. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele está em nós. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. E ele me leva a fazer o que, irmãos? A orar e a interceder. E aí, para nós terminar, vamos lá para Tessalonicenses. Tessalonicenses capítulo 5. Aqui em Tessalonicenses capítulo 5, irmãos, eu estava pregando no domingo, né? Tessalonicenses capítulo 5. O Espírito Santo de Deus está onde? Está em nós, nos filhos de Deus, nos salvos. Amém? E ele quer fazer o que, irmãos? Quer nos guiar.
quer nos dirigir. Mas nós precisamos fazer o quê? Dar liberdade. Porque a palavra diz lá em Gálatas que há uma luta entre a carne e o espírito. Igual um cabo de guerra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Um puxa para um lado e puxa para o outro. Quem é que vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar minha carne vai vencer. Se eu alimentar meu espírito, o espírito vai vencer. E olha o que diz aqui a palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz, não extingais o espírito. Não apagais, não abafe, não inibe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer nos guiar. Ora pelo fulano. Ah, não, Deus, está muito frio para me levantar e orar. Amém? Vou ficar abafadinha aqui, Deus entende. Ora pelo fulano. Ora pelo fulano. Eu gosto de ver o irmão João, às vezes, não falando para engrandecer ele, né? Mas às vezes o irmão João entra correndo de igreja dentro, né? Aí eu olho assim, irmão João, irmã Dani, estava cozinhando, desliguei o fogão, vim correndo porque fulano pediu oração. Já orei, mas vou lá botar no caderno. Ele larga a comida no fogão, irmãos. Se o arroz encruar, encruar. Ele desliga tudo se está cozinhando. Já aconteceu dele estar almoçando. Sim ou não, irmão? Está almoçando, larga o almoço, se esfriar, depois esquenta. E vem correndo tudo. Já orei, mas vou colocar no caderno de oração para mim não me esquecer. A palavra diz, não apague o Espírito. Não apague. O Espírito vai dizer, ora, intercede, não abafa, né? Não bota no mudo, no off, a voz do Espírito Santo. Seja guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Irmã Dani, como é que eu posso apagar o Espírito Santo? Não ouvindo, contrariando. Ele diz, faz isso. A pessoa, não. Posso deixar para fazer depois? Aí esquece. Sim ou não? Isso é abafar. É deixar de canto o Espírito Santo. Mas eu estava meditando aqui, antes disso, né? Também dá algumas dicas. Versículo 15. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Mas segui sempre o que, irmãos? O bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. O que o Espírito Santo está dizendo? Não faça o mal. Não seja vingativo. A nossa oração é poderosa. Você entendeu isso hoje? Mas como é que o diabo vai tentar, irmãos, fazer a gente apagar o Espírito de Deus? Como é que o diabo vai fazer para que a gente não use o poder da oração? Eu não tenho tempo para pregar, mas lá em 1 Pedro, anota para você ler em casa, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que o marido tem que habitar com a mulher, de que maneira? Com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Quando alguma coisa, irmãos, não vai bem assim, com o próximo, seja o próximo marido e mulher, seja o próximo pai e filho, filho e pai, amém? Seja o próximo vizinhança, seja o próximo amigo de igreja, irmão de igreja. Quando as coisas não vão bem assim, prejudica o assim. Você está entendendo? Quando não vai bem assim, prejudica a conexão assim. Então a palavra de Deus diz, não fique com ódio. Não fique brigando.
A palavra diz lá em Romanos 12, 18, o que depender de você, tenha paz com... Por quê? Porque se você não tiver paz da tua parte, corta o quê, irmãos? Corta a conexão com Deus. Corta a conexão com Deus, com o Pai, né? Então nós temos que vigiar, irmãos. Não deixa a mágoa entrar no teu coração, né? Às vezes acontece um probleminha lá com o familiar, a pessoa diz, não vou mais orar. Larguei da mão. Sim ou não? Era bem o que o diabo queria para fazer o quê? Cortar a conexão. Então a Bíblia diz, não deem o mal, mas sigam sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Versículo 16. Regozijai-vos sempre, sempre estejam alegres, contentes e não murmurando. Olha só, e não murmurando, né? Aí sim, versículo 17. Orai sem cessar. Em tudo, dêem graças, sejam gratos, agradeçam, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí, não apague o Espírito. Isso vai fazer com que o Espírito não se apague. Não despreze a profecia, a palavra. Examina toda a palavra. Retém, segura o que é bem, o que é bom. Amém, irmãos? E desta maneira, a nossa oração não é impedida. Vamos orar agora? Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte. Aplaude Jesus com alegria.